eu quero falar sobre a fé. Entende? A fé, ela não diminui desafios, mas ela aumenta a tua força, né? Ela projeta você. Quando a gente pensa assim no que diz respeito a desafios, essas situações todas, a gente quer encarar um desafio para fazer o quê? Para vencer esse desafio e desfrutar logo depois disso. E eu quero te dizer uma coisa, que ter fé não significa que os desafios vão acabar. Muito pelo contrário, é você que vai se fortalecer. Entende? A fé, os desafios sempre vão existir. E hoje a gente sai de um, amanhã entra em outro, mano. Entendeu? Não existe. A fé, ela não é, como é que diz? Ela não vai anular os desafios à sua frente, porque cada desafio vencido, o que está em jogo, na verdade, não é o que você tem que enfrentar, é quem você se torna depois daquilo que você se enfrentou. Entendeu? Depois do que você enfrentou. E o exercício da fé, ela tem como finalidade, não é transformar cenários, é transformar você. Pegou? O que eu acho louco na fé é que o cenário não tem nada a ver. Que isso, Anson? Como assim que você está falando? Cenário não tem nada a ver. O que importa não é o cenário sendo transformado. E eu vou te dizer uma coisa que você precisa absorver aqui hoje. A fé, ela não anula cenários. A fé projeta você de tal forma que os cenários perdem o sentido. Pegou comigo? Me faz lembrar até de Pedro quando você fala isso, quando ele estava andando sobre as águas ali. O cenário à volta dele era tempestade, era um montão de coisa. Mas o que Jesus queria trazer para ele era dentro dele, porque quando ele olhava para Jesus, o dentro dele ele estava andando sobre as águas. Na hora que ele reparou a força do vento, aí sim ele foi começou a afundar. a fé. E eu vejo um afundar ali de câmera lenta, sabia? Eu também. Eu não vejo o cara. Você entra dentro d'água. Foi perdendo a fé, né? Ele foi olhando para o processo, cara. achando forte o vento. Verdade. E o que é louco? A tempestade não parou. Né? Quando Jesus chama o cara, né? Pedro, pode vir. Só depois que eles subiram no barco que Deus falou. E ele falou, acalma a tempestade. Exato. Quando Jesus chamou Pedro, a tempestade não parou para ele vir, não. O que eu acho ela louco, aumentou, a Bíblia ainda fala que o vento foi ficando forte. mais forte ainda. E o que eu acho louco é isso. Então, assim, a fé não é que o cenário é modificado, é que você se torna tão forte que aquele cenário se torna pequeno para você, entendeu? Então, quando a gente começa a andar com Deus, qual que é o desafio? Senhor, estou diante dessa situação. Você sabe qual é a maior, como é que eu falo assim, a maior finalidade da fé? É que quando toda aquela situação que você está vivendo, você fica tranquilo. Né? Você fica em paz. Você fica a paz interior que transcende o entendimento. Rapaz, o bicho está pegando para todo lado, você está lá em paz. Né? Todo mundo olha para você e fala assim, meu, esse cara é doido. O que está acontecendo com esse pessoal? Não vejo esse povo chorando, não sei o que. Não, você não entendeu. Quando a gente começou, estava chorando. Mas quando a gente prosseguiu, as lágrimas sumiram e a gente viu o tamanho que Deus é diante daquela situação, daquele cenário, entendeu? Você vê ali quando Deus chama Davi, né? É incrível, né? A história de Davi, né, cara? E Davi é um exemplo poderoso que cenários, né? A fé não modifica cenários, a fé faz você ficar mais forte, né? Ela não deixa o cenário ficar mais fraco, ela faz você ficar mais forte, entendeu? Deus chama Davi, Deus tem uma promessa para Davi, e o que acontece? Na projeção da história dele, o cara enfrentou leão, o cara enfrentou urso, o cara enfrenta gigante, entende? Você vai vendo sempre um desafio maior que o outro. Foi crescendo dentro de si, né? Perfeitamente. Os desafios vão vir mesmo, os desafios vão estar diante de nós, e a questão é se o seu desafio, né, aquilo que você tem que enfrentar, aquilo que você tem que encarar, por exemplo, está sendo maior do que o que está dentro de você. A verdade é uma só. O que está dentro de você não ocupou o lugar certo. Porque não tem nada maior do que Deus, mano. Não tem. Não existe impossíveis para Deus. Não existe. O que isso quer dizer? Irmãos, a gente tem que enfrentar passo a passo. E dá um medo, mano. Com certeza. Dá medo. Vem desconfiança e o pessoal olha pra gente e acha que a gente não passa as mesmas coisas que todo mundo, né? Você acha que não vem na minha cabeça um monte de besteira? No sentido assim, Deus, eu acho que o Senhor esqueceu de mim, o Senhor não está ouvindo o meu clamor,
não está atendendo a minha oração. Direto acontece isso comigo também. Só que quando vem essas setas na minha mente, eu trago o quê? A palavra. Porque o segredo de você vencer em meio aos desafios está em você confiar naquilo que Deus te falou. Como você usou o exemplo de Pedro. Quando ele perdeu a voz que veio de Deus, de Jesus, o que acontece? Ele começou a ouvir as vozes das circunstâncias, do cenário, entendeu? Perfeitamente. Quando ele ouve a voz das circunstâncias, o que acontece com o cara? É incrível. Né? Você está no desafio, você está indo embora, você está rompendo nele. Olha bem, que louco. Você está por cima do desafio, porque aquele desafio era para você afundar. Mas não, você está por cima. Não, e já tinha vivido um cenário assim, totalmente miraculoso, né? Mas gente, o cara tá andando sobre as águas, mano. Gente, vocês têm noção? Tá louco. É incrível. Eu acho que todo mundo aqui, talvez, eu acredito, né, que já viu piscina, né, mano? Você já pisou na piscina? Eu lembro que a gente é de Deus, a gente brinca com tudo mesmo, né? Na fé, né, cara? Fala assim, ó. Pedro andou, Jesus andou, vou andar aqui agora nas águas, que fui o pé dentro da piscina. Agora, Jesus, afundei. É que eu tô com a internet do hotel, dá umas vaciladas. Afundei com tudo. E é incrível, você imagina, você no meio do no mar, assim. Eu também já tive uma oportunidade de ir no mar, assim. Era uma, como é que chamava aquele negócio lá? Jangada, como é que é? Como é que chama aqui, troço? O quê? Jangada que fala? Não sei, pode ser jangada, tem jangada também. Tem, não tem? Na minha lua de mel, cara, eu e Dani, a gente pegou um barquinho lá, e o cara foi até no meizão do mar, assim, ó, com a gente, era uma jangada, nossa, eu acho que chamava isso. Eu acho que era isso mesmo. Aí, rapaz, a gente com colete, né, e tal, cara, e assim, é sinistro no meio do mar, né, é sinistro. Dá mais de madrugada, né, que esse cenário aí. Esse cenário foi de madrugada, verdade. Jesus era até um fantasma. Exato. Meu, e aí o cara vira pra gente e fala assim, agora vocês podem pular aí no fundo aí, né, pode pular e tal, mas fiquem, segurem a corda. Porque jogaram uma corda, né. E eu, mano. Vou andar sobre as... Pô, na lua de mel, tinha que mostrar uma moralzinha pra Dani, né, mano. Gente, eu pulei. Cara, pensa o negócio que vai te levando, cara. Vai te levando pro fundo, rapaz. Entende? Vai te levando. O mar vai te levando, vai embora. Já era. E deu um medo, cara, de um tubarão vir pegar eu, mano. Eu acho que eu já vi filme demais de tubarão. E aí fiquei cabreiro, fiquei troço, mano. Um medo. Mas um medo, mano. E eu peguei a corda, agarrei assim no meu braço. Pensa que o negócio com a corda esticadinha, meu filho. E o mar querendo me levar distante do barco lá, ó, onde eu tava. Então, assim, a gente não tem noção. O que significou para... Eu acho que o mais louco de Pedro foi dar o primeiro passo, mano. Você entendeu? Você pensa, você senta na beira do barco, né? Põe o pé assim, rapaz, o negócio virou um colchão, cara. Tipo assim, né, meu? Caramba! Né? Porque, tipo assim, era um mar, então ficava ele devia andar como? O negócio ficava mexendo. Loucura, mano. Aí, meu, o cara põe o pé, rapaz, não é que tá dando certo? Aí ele vai, põe o outro pé, fica... Aí ele pega e segura assim, né? Imagina ele meio... Né? Eu não acho que ele foi, já põe pá, e tá. Não acho que ele foi assim, não. Dá mais Pedro, cara. Na boa, Pedro era meio cismado, né, mano? Aí, cara, ele vem, segura no barco assim atrás, né? E, rapaz, levanta aqui assim, meio cabreiro. Rapaz, não é que tá dando certo, olhando para Jesus, o cara levanta e começa a andar. Meu, pensa que cena sinistra. Pensa que cena sinistra. Agora, o que foi forte nisso tudo aí? Gente, Pedro dá o passo, mas a tempestade estava lá, né? A tempestade estava lá, o vento estava lá, a chuva estava lá, tá entendendo? Só que foi tão poderoso o ato de fé que aquela chuva, aquele vento se perdeu. Ele não enxergou mais. Ele não enxergou. Por que ele não enxergou? Porque o passo de fé foi muito mais louco do que a chuva que estava ali ao redor dele, o vento que estava perto dele, entendeu? Porque você pensa... É assustador, rapaz. É assustador. Você viver o sobrenatural, você ter um passo de fé, é você chegar a esse ponto, sabe? Que quando você pisa numa situação que ninguém nunca fez, nenhum ser humano fez isso na vida, a não ser Pedro e Jesus, gente. Não se houve na história nenhum ato semelhante a esse, cara. Nesse sentido, tá entendendo? E o que aconteceu? Quando o cara pisou, pensa a experiência do cara. Pensa o que começou a ver. Meu Deus, realmente está dando certo. Caraca, eu estou em cima da água. Gente, eu não estou afundando. Tipo, você já parou para pensar?
Qual chuva que vai chamar sua atenção numa hora dessa? Qual vento forte que vai chamar sua atenção numa hora dessa? Nada vai chamar atenção. Por que não vai? Porque você está vivendo uma parada sobrenatural. E o sobrenatural é tão forte, que a gente esquece do natural. Porque a chuva, embora era forte, a Bíblia fala de uma tempestade, era natural. Não é a primeira vez que os caras viram aquilo na vida. Né? Aquele vento forte que estava soprando, também não era a primeira vez que eles viram aquilo na vida. Agora, ficar em pé e dar passos em cima da água, fala para mim. Pensa comigo. Que isso? Isso é doido. Isso é doido. Que isso, mano? Você tá doido. Isso é louco. Então o que é a fé? A fé é isso. A fé é você dar um passo tão forte na direção da voz que Deus te deu, que o cenário natural, ele vai fazer o quê? Ele vai perder o sentido. Repara bem comigo uma coisa, que eu quero chamar a tua atenção. O cenário não mudou. Foi Pedro que mudou. Pegou comigo? Então, a fé, ela não anula cenários, ela faz você se tornar uma pessoa acima dos cenários que você está passando na vida. Então, tudo aquilo que é natural, tudo aquilo que é normal, tudo aquilo que para o homem são coisas rotineiras que acontecem na vida, Deus está te chamando a viver acima disso. Deus está te chamando a andar acima dessas coisas. E não importa se você já deu o primeiro passo, se você já começou a andar e de repente os cenários começaram a falar mais forte, fica tranquilo, você pode chamar para o socorro. Sabe por que você pode chamar para o socorro? Porque o primeiro passo foi fundamentado diante da voz que te chamou. E eu não fico muito preocupado com a queda de Pedro, com Pedro afundando. Você sabe por quê? Porque durante a trajetória temos tendência de afundar. Mas escuta comigo, ele não afundou ao ponto de se perder. Ele conseguiu clamar por socorro. Isso aqui para mim é forte demais. Sabe o que é isso? Quando você caminha sobre as águas, você não caminha sozinho. Você caminha com aquele que te chamou. Então não fica preocupado não, se hoje está mais difícil, se hoje está mais complicado, se hoje você não está conseguindo ver as coisas do mesmo jeito, grita o Pai, filho. Grita o Pai, Senhor, me socorre. O que Jesus fez, irmãos? Na hora. Entendeu, amor? É engraçado que Pedro ele já estava perto de Jesus quando ele começou a afundar, porque na Bíblia fala assim que assim que ele afundou, Jesus, ele gritou socorro, Jesus estendeu a mão. Então ele não estava tão distante já, mas eu acho que o cenário à volta dele foi maior até do que essa proximidade que ele teve de Jesus ali. Ele se perdeu com aquele vento forte que aumentou. Porque eu acho que muito acontece isso muito quando a gente dá passo de... Ele quer aumentar algo dentro de nós. A nossa confiança na palavra dele, na voz de direção dele. Na voz dele. É muito difícil, porque parece que você está se aproximando de Jesus e aí ele começou a reparar a força do vento. A Bíblia deixa bem claro que ele começa a reparar mesmo, ele começa a olhar, falando, isso, rapaz, o negócio tá pegando aqui. Essa onda aqui agora vem mais forte. Então, é muito louco isso, mano. Você falou um troço pesado, hein? Que isso? Aparentemente, ele já estava perto de Jesus, né? Que deu tempo de Jesus vir. Assim que ele gritou socorro, Jesus fala que Jesus esticou a mão. Ele só esticou, imagina aqui, ó. Você tá aqui, eu estiquei aqui, ó. Sabe qual foi a chave que eu peguei aí, mano? Peguei uma chave forte que você falou, do que quando você dá o primeiro passo na voz, a voz já está, aquele que é o autor da voz já está perto de você. Não tem como, porque você foi na direção da voz, né? Então agora não existe mais uma distância. A voz já é a aproximação. Entendeu? Quando você dá um passo de fé na direção da voz que te mandou ir, entenda uma coisa. Nossa, isso é pesado. Rapaz, escuta, Jesus não mandou ele ir. Olha essa chave. Jesus não mandou ele ir, Jesus mandou ele vir. Putz, pegou? Ó, pode vir que eu tô aqui já. Vem até a mim, né? Pegou comigo? Eu já estou aqui, eu não estou te pedindo para você passar por uma trajetória que eu não passei por ela. Eu já estou aqui, eu já passei por essa trajetória, eu já passei... Estava na trajetória. Caraca, mano, olha que poderosa essa chave. O Senhor já estava ali, entendeu? Ó, vem aqui, pode vir, porque eu já passei por isso, eu já passei por uma tempestade semelhante, eu já passei por um vento forte semelhante, eu sei que dá certo. Vem,
Não é vai. Entendeu? Quando fala vai, parece o quê? Mano. É porque na verdade Jesus estava no cenário, né? Exato. Tudo estava acontecendo ao redor de Jesus. E ele chama o cara até, vem até esse cenário, porque eu, no meio dessa tempestade, eu sou sua voz de segurança. Ué, ele não estava vindo dali, ele não veio no meio do mar, né, mano? Ele não apareceu lá no meio do nada lá, vamos falar assim, daqui a tempestade inteira. Os caras estavam até achando que era um fantasma, isso deixa bem claro. Gente, isso é um fantasma. Os caras piraram com aquilo. Porque eles nunca viram Jesus no meio disso, né, mano? E agora, de repente, gente, calma, sou eu. Ei, sou eu. É o Senhor mesmo? Se é o Senhor, então manda que eu vou ter aí. Como assim é o Senhor? Até agora eu vi o Senhor de uma forma natural. Até agora eu vi o Senhor de uma forma normal. Mas agora o Senhor está me mostrando algo, um jeito de estar comigo, de um jeito que eu nunca vi. Sabe o que é isso, gente? Tem muitas pessoas aqui, viu, Rodney, que ainda tem uma visão de um Deus natural, mano. Uma visão de um Cristo natural. E eu estou aqui hoje para te falar uma coisa. O Senhor quer que você venha para um novo nível. Ele quer que você venha para um novo nível de frequência. Ele não quer que você ande pelo natural. Ele quer que você comece a experimentar um ambiente onde Deus está, que se chama sobrenatural. Talvez você você tenha aquela visão natural das coisas. Eu vou no culto, né? Eu vou lá na live, eu vou lá não sei o quê, tudo natural, tudo natural. E o Senhor está falando para você, eu tenho um ambiente mais forte para você andar. Quando você caminha pelas coisas naturais, tudo que é sobrenatural vai te assustar. Porque é doideira, é doideira. Existe um ambiente louco. Essa é a pura verdade. Você pode não aceitar, mas eu não consigo achar outra palavra. Existe um ambiente que o Senhor está te chamando que não tem lógica. Não tem lógica. Entendeu? Não tem lógica. Estou te dizendo. Não tem lógica. Por quê? Que ambiente que é esse? É o ambiente que ele já está. É o ambiente que ele já está, filho. Mas é um fantasma. Lógico que é fantasma para você. Por que é fantasma? A gente não tem tendência de demonizar tudo aquilo que a gente não conhece? Hein? Você vai no monte orar, começa a mexer os matos lá. Irmão, eu fui no monte uma vez, rapaz, e orando pesado mesmo. E o mato começa a mexer, rapaz. De madrugada, olha. 3 horas da manhã. O pior é esse horário, né? Meu filho, não tinha nem lua aquele dia, rapaz. Um breu, meu irmão. E aí, rapaz, é breu ou breu? Nem sei. Um breu danado. Rapaz, o negócio tudo escuro, irmão, e a mata fechada mexendo, batendo. Eu falei, nossa, gente, isso é um demônio. Eu falei, gente, isso é demônio. Tá repreendido. Levantei a mão, não, mas orei muito, filho. Orei com uma fé que você não tem noção, meu irmão. Em nome de Jesus. Irmão, eu arrepiava tudo, do pé até o alto da cabeça, arrepiando. Falei, isso é o capeta também, me batendo aquela guerra espiritual. Quando eu, mano, penso, eu até suei. De tão louco que eu orei aquele dia, mano. Mas pensa uma oração besta. Sabe por quê? Saiu uma vaca do meio da mata. Era uma vaca, gente. Algo natural, né? Era natural. Pensar que é sobrenatural. Porque os meus olhos estavam presos em quê? Em coisas naturais. Então, quando algo sobrenatural vem na nossa mente, vem diante dos nossos olhos, a nossa mente quer uma resposta. E como não estamos acostumados, aqui eu vou falar para uma galera que é crente aí, não estamos acostumados com o sobrenatural, a gente dando a identidade para Deus. Tudo que é sobrenatural a gente define como capeta. A gente tem mais tendência de definir as coisas espirituais para o lado maligno do que para o lado benigno. Você já reparou isso? Aconteceu um troço, é o demônio. Nunca é Deus. Nunca é Deus. Principalmente um cenário de medo. Principalmente de medo. Compreendeu? É o capeta. É o que os discípulos fizeram? Fizeram isso. Fizeram mais gente. A maioria ficou no natural, né? Só Pedro. Na verdade é sempre assim, né, mano? Quando você olha um cenário sobrenatural, são poucos aqueles que querem ir para esse cenário. Porque é algo, tipo assim, como se eu fosse para um lugar que não tem porta e ali eu achar que vai ter uma porta e eu vou entrar por ela. É algo sobrenatural, não tem explicação. Não tem, ué. Por exemplo, ninguém vê um Deus vindo no meio da tempestade, não, hein? E assim, é doido, porque como é que a gente pensa que Jesus vai vir? Qual que é a ideia sua de Jesus agir? Pensa comigo, é a luz. É a luz chegando. Chegou luz é Deus, chegou trevas é o capeta. Reparou que a gente é assim, branco é Deus, preto é capeta, luz é Deus, escuridão é capeta. A gente faz uma confusão por causa de mentalidade travada nas coisas naturais. E Jesus veio, no meio de uma tempestade, não tinha nenhuma luz chegando com ele, não, ele veio normal.
Ele veio normal, ele veio como ele mesmo, entendeu? Pegou a chave, não? Quando Jesus vier, ele vai vir como ele mesmo. O problema não é quem Jesus é, o problema é que você não sabe quem ele é. Por isso que para você é um fantasma, mas para ele é normal, porque ele é assim. Ele é assim, ele anda sobre as águas mesmo. Ele não tem problema com natureza, com tempestade, porque ele dá ordem à natureza, para. A chuva para, o vento para, ele tem domínio sobre todas as coisas, mas você não enxerga um Jesus que tem domínio sobre todas as coisas. Você não enxerga um Jesus que você pensa comigo, a gente não enxerga um Deus, mano, que vem diante de um cenário que a gente está querendo que seja interrompido. E Jesus não se importa se ele é ou não interrompido, porque ele é Deus em qualquer tipo de ambiente. Pegou? Ele quer saber, ele vem na tempestade, a tempestade não atinge ele. Está entendendo? Ele está andando na tempestade, está normal. Os discípulos estão tudo apavorados. Ele está normal. Porque a tempestade não o atinge. Você sabe por que tempestade nos atinge? Sabe por que ventos fortes nos atingem? Porque não sabemos quem é aquele que nos chamou, que está acima de todo e qualquer tipo de tempestade. Você sabe por que a gente ainda dá acesso às dificuldades, fazendo as dificuldades se tornarem maior do que o nosso Deus? Porque não conhecemos quem Deus é. Não conhecemos. Então a nossa fé precisa transcender aquilo que é natural. Se diante de uma situação que você está aí passando, você está totalmente abalado, totalmente desestruturado, desequilibrado, o que isso demonstra? Demonstra o tão distante que você está de Cristo. Você pensa, Jesus está lá na cruz, irmão. Não, vamos falar antes um pouco. A gente está vivendo aí a Páscoa, né? Jesus está passando pela via ali dolorosa, os caras batendo, cuspindo, ele foi açoitado, foi um monte de coisa. E pensa, e você vê, quem ele se tornou? O corpo sentiu os flagelos, mas e a pessoa de Cristo? Eu sei que eu tenho que estar aqui, mano. Quando ele chega lá na cruz, o que ele fala lá? Olha a postura dele, mano. Senhor, o preço está pago. O discernimento de cenários naturais é para o cumprimento de um propósito. Quando eu entendo que todo cenário existe uma identidade que vai ser gerada, existe um Deus que vai ser glorificado, sabe o que acontece? Eu não me importo mais com cenários, eu sei claramente quem é que está comigo no meio do cenário. Pega essa chave. Porque a fé, ela precisa caminhar em cenários cuja manifestação de Deus precisa acontecer. Precisa acontecer. Se você está passando uma situação hoje, não importa que seja Covid na família ou qualquer outra situação de enfermidade, situação financeira, porque a gente está vivendo um lockdown pesado, entende? Não importa o que você está passando, entenda algo. Quem está contigo no meio disso tudo? Quem está contigo? O Senhor não está te chamando, não? É o Senhor mesmo? Será que você já se fez essa pergunta? Já virou para Deus e falou para Ele, Senhor, é o Senhor mesmo que está aqui? É o Senhor? Aí Ele vai falar contigo, sou eu. Pode vir que sou eu que estou aqui. O Senhor está aqui. Eu estou aqui. O Senhor está falando com você, sou eu que estou aqui. Você está com medo. Sou eu que estou aqui. Você está pensando que é um cenário de um fantasma, de um demônio agindo, de uma situação... é o Senhor que está ali. É o Senhor que está ali. E Ele está querendo que você identifique Ele no meio da tempestade. E não identifique a tempestade e dê nome a Ele, entende? Como se fosse uma potestade, uma coisa diabólica. Não, não é assim. É Deus que está aí com você. Eu quero te dizer uma coisa. Gente. Onde Deus está, se o diabo chega, é para ser derrotado. Pegou comigo essa chave? Pega comigo essa chave. O problema não é a presença do diabo. O problema é a falta de Deus, mano. Esse é o problema. A gente quer demonizar as coisas como se demônio tivesse mais poder, mais autoridade que o nosso Deus. Entende? O diabo pode até estar na tempestade, provocando tempestades, mas eu quero te dizer, aquele que tem autoridade sobre a tempestade também está no meio desse cenário, e ele tem o poder de dizer, agora chega. Mas quem é que você está enxergando? Quem é que você está vendo? Aqui que está a chave de tudo, entende? Então, não fica preocupado com isso. Entenda que a fé só tem ação no meio de quê? De tempestades. Eu lembro no meu início de caminhada com Deus, no início da fé com Deus, eu ia orar e eu sentia muita presença do capeta. Demônio, entendeu? Eu vivi no meio de uma igreja
como se diz, né? Com trabalhos de libertação e não sei o que troço louco. Então, a gente tinha, de certa forma, um certo receio, né? Vamos dizer assim, um certo medo do capeta vir, né? Então, tudo era capeta, né? Tudo era capeta. E eu ia orar, mano, buscando a Deus, eu sentia aquela opressão do caramba, o diabo querendo perturbar e tudo, e muitas vezes era o capeta mesmo, entende? Não era nem minhas emoções, era o capeta mesmo. É a internet do hotel. E isso o que acontece? Assim, me atrapalhava. E eu cheguei perto de um mentor, sabe? O cara que Deus usou para me apresentar Jesus Cristo, né? Que é o missionário Dan Duque, né? E eu cheguei perto dele e falei com ele assim, eu tenho medo de orar, porque eu vou orar, o capeta vem. Eu tenho medo de orar. Ele liberou uma chave para mim, isso foi em 1993. Pensa quanto tempo tem isso, eu nunca mais esqueci do que ele falou. No estacionamento da igreja onde eu morava, lá em Recife. Olha que doido. Ele vira para mim e fala assim, o Ancio, o problema não é a presença do diabo, é a falta de Deus. Eu falei, nossa, mano, moleque, início, primeiras caminhadas com Jesus. Nossa, eu não esqueci até hoje, cara. Isso faz parte da minha vida, faz parte do meu dia a dia. Olha que coisa forte, olha que coisa forte. Então para de ficar preocupado, porque eu quero te dizer uma coisa, a tempestade pode até parecer que é uma coisa do capeta, mas entenda que no meio dessa tempestade, Jesus está lá. E Ele está chamando você, vem, pode vir, porque eu já estou aqui. Pode vir, porque eu já passei por aí. Pode vir, porque eu estou enfrentando essa tempestade lá do início. Já estou passando por ela tem muito tempo. E eu sou acima dela. E é isso que você tem que entender. O que você está vivendo hoje é o ambiente perfeito para a manifestação de um Deus que tem o poder de transformar qualquer tipo de situação. Entenda algo. A questão não é a tempestade parar. A questão é Deus está com você no meio da tempestade. E eu acho muito mais louco. O Ancio Ribeiro, eu curto muito mais andar com Deus no meio da tempestade do que andar com Deus nas coisas normais. Sabe por quê? Andar com Deus nas situações tudo natural faz diferença nenhuma, né? Todo mundo está olhando para você, mas lógico, tá tudo bem mesmo, bacana demais. Agora, no meio que o bicho está pegando para tu quanto é lado, que troço de louco, mas você não é atingido. É aí que a glória de Deus se manifesta. Cara, é muito mais doido. Eu não bato bem não, mano, na boa. Eu fico pensando assim, eu no ar, entendeu? No ar, assim, um tsunami, não, como é que chama? Um furacão. Rolando aquele furacão. E eu andando com Deus assim, no meio do furacão, normal, ó. De boa, lá no céuzão, pegou comigo. E aquele negócio rolando, que é a doideira. E eu lá com Deus, Deus, como é que estão as coisas? Tudo tranquilo, bem? Firmão, e tal, meu filho, como é que você está? Deus, estou bem demais aqui, ó. Estou andando no meio de um furacão. Olha que doido, hein? Olha que doido. Agora você imagina eu andar com Deus no meio de uma rua de ouro, de cristal, tudo tem aquilo lindo, aleluia, Deus, que bom. Mano, isso é a promessa do futuro. Que vai adiantar nada. Não importa o que você está rolando hoje. Entenda? Deus está aí contigo, mano. Pega essa chave nessa manhã. Guarda isso nessa manhã. Hoje é domingo de Páscoa. É ou não é? Entendeu? Então aquele que venceu a morte. Aquele que a morte não conseguiu deter. Você tem noção? Qual que é o maior alvo da inteligência humana na Terra? É achar um caminho que a morte não tenha mais poder. Você pode ver que é isso. Eles tentam de tudo achar uma solução para que a vida não seja interrompida. E o que acontece? Nunca acham. Nunca acham. Já falaram de clone. Né? E eu estudo muito esses troços. Os caras hoje estão fazendo criando ciborgue. Entendeu? É a mente do homem num corpo de robótico. Entendeu? O cara só morre se tomar um tiro no cérebro. Nenhuma outra doença, não tem mais nada, E eu vou te falar uma coisa, o cérebro também morre. Não tem saída. Existe só um que tem poder sobre qualquer tipo de enfermidade ou sobre a própria morte. Sabe quem é? É Cristo. Ele venceu a morte. Se ele venceu a morte, se ele ressuscitou, quero te dizer uma coisa, o que você está passando hoje é fichinha. Ele tem o poder de transformar qualquer tipo de situação.
Amém ou não? Pega essa chave, abraça aí essa mensagem no teu coração. Eu tenho certeza que vai ser poderoso para a tua vida. Tá bom? Deus te abençoa. Foi muito bom estar com vocês aí. Louco, né? Esse momento aí. Que Deus te abençoe. Ok? Fiquei feliz hoje, irmão. O Rodney veio aqui. Aí veio o irmão Marcos aqui também. É bom demais a gente servir a Deus aí. Tá bom? Um beijo para vocês. Obrigado por todo mundo ter vindo. Cara, que palavra doida. Que palavra forte, hein? Ninguém esperava essa. Nem eu. Ai, ai. É o cenário de Deus, né? É o cenário de Deus. É o cenário de Deus. Estamos aqui, ó. Vou mostrar onde nós estamos aqui, ó. Quer ver, ó? Entendeu? Ó. Estamos aqui. Ó. Nunca pensei que o meu escritório ia ser num ambiente desse. Olha que louco. Hã? Pô, o pastor tá chique demais aí. Escritório. Escritório no meio da piscina, mano. Os caras. Olha aí, ó. Nunca pensei que o gabinete pastoral, mano, porque assim é muito mais fácil, entendeu? A gente já fica aqui, o cara já quer batizar, já batiza logo. Pronto. Já chega. Você se arrepende? Então vamos lá. Vamos embora batizar ali, ó. Bom, puf, acabou, já foi. Valeu, gente. Beijão pra vocês, tá? Tamo junto. Bye, bye. Ai, tem que rir, né, irmão? Foi forte.